Olá, nós estamos hoje aqui, um dia muito especial para a Oncocamp, que nós estamos recebendo a Camila, que ela é uma paciente, ela faz aqui a infusão de um imunobiológico e ela veio dar o depoimento para que a gente possa ter, como que fala, esperança, para a gente ver que para tudo existe uma solução e ela é uma guerreira. Então vamos conversar um pouquinho com você. Vamos lá, Tati, um prazer estar aqui, né, poder falar dessas batalhas de uma perspectiva bastante diferente. Com a patologia, as pessoas têm muita resistência aos biológicos, né, olha sempre para o efeito colateral, às vezes, né, fica um medo muito grande. Então, acho que é quebrar um pouquinho desse tabu com a medicação. Né? Então, conta pra gente um pouquinho, Camila, a respeito do diagnóstico. Né? Eu acho que o ponto culminante de uma história toda é o diagnóstico, é a hora que você recebe a notícia. Como foi para você? A princípio, o que você tem e como foi receber esse diagnóstico? Bom, em 2006 eu comecei com alguns sintomas assim, de uma fadiga muito grande, um cansaço, eram dores pelo corpo e foi engraçado que no começo me deram o diagnóstico de dengue, né? E aí a dengue não passou, foi bem no surto de 2006, nada de melhorar, mas né, e aquele quadro piorava. Eu passei por um diagnóstico de fibromialgia também. Quando eu fui num reumatologista em específico, ele falou, não, o seu diagnóstico é de espondilite anquilosante. Então vou explicar um pouquinho, que o nome já assusta por si só, né? A espondilite anquilosante é uma patologia autoimune, né, que é inflamatória. Ou seja, a gente vai produzindo células inflamatórias o tempo inteiro, e muito além do normal, porque a gente produz como uma sinalização do sistema imunológico e é fundamental que a gente produza. Só que como ela está mais, nós somos pessoas assim altamente inflamadas, né? E isso ataca o quê? As articulações, ela começa na região da coluna, a lombar, a sacroiliaca, e ela vai acometendo aí a coluna como um todo e articulações também periféricas, né, como ombro, mão, tornozelo, joelho. E se você não cuida desse processo inflamatório, ela vai calcificando. Que é onde vai te limitando. Vai limitando. Conforme você vai calcificando, você perde a mobilidade. Então, receber o diagnóstico foi como receber um atestado de invalidez. Porque falou assim, olha, você não tem cura, né? O prognóstico é que ao longo do tempo você vai calcificando, mas existem leis, direitos que vão te garantir uma aposentadoria, né? Por invalidez. Lembrando que ela era professora de educação física, Isso, não é? Eu sou educadora física de formação e quando eu recebi o diagnóstico eu era professora de academia. Então eu dava aulas de ginástica, né? De jump, de bola, de alongamento. E de repente... Então, contraditório, né? Mas era uma aula que, assim, trabalhava muito flexibilidade e eu fui tendo limitações físicas e eu precisei me afastar por conta das dores e também da falta de mobilidade. Quando você recebeu esse diagnóstico, é diferente do câncer, como a gente estava conversando, porque quando você recebe o diagnóstico do câncer, você já vem com uma perspectiva de cura, ok? Isso. No seu caso, não. Não existe uma cura, existe um tratamento para uma qualidade de vida. Exatamente, a gente recebe, eu falo que foi como receber uma identidade, né? Ó, você é portadora, então vai ser assim. Você não tem um outro percentual ou um outro caminho, né? Pouco é falado desse caminho de que, olha, pode ser que exista uma remissão, não é uma cura, é um silenciamento da patologia, né? Ou se você olha praticar atividade, se você se alimentar melhor, tem alimentos que ajudam muito, tanto na retirada de alimentos como na inclusão de alimentos, né? Para ajudar nesse processo inflamatório, que o emocional faz parte. Então nada disso é dito que você pode ter uma qualidade de vida. Pelo menos quando eu recebi o diagnóstico era assim. Hoje taxativo, foi né? Taxativo, né? Olha, uma sentença de invalidez. Como você lidou com isso, Camila? Nesse perfil
do seu trabalho ser tão dinâmico, trabalhar com físico, trabalhar com ginástica e de repente receber isso que você não poderia mais? Foi bastante difícil, né? Assim, bastante dolorido. Eu falo que eu perdi muito o chão. Acho que eu passei por todas as fases de negação, de revolta, de questionar mesmo, assim, sabe, a questão da espiritualidade, de falar, mas por que comigo? Né? Por que não vai para um sedentário, mas eu que preciso do corpo? Era a forma que eu ganhava dinheiro, que eu trabalhava, né? Eu dependia do físico para poder me manter. Né? Então eu perdi muito esse chão. Hoje, depois desses anos de tratamento, porque ela continua fazendo tratamento porque é ininterrupto, não é? Isso. Como você encara hoje o que você tem? Vou falar um pouquinho de como foi esse tempo todo de tratamento, né, Tati? Que assim, eu comecei fazendo, como eu foi muito agressiva a patologia, as medicações orais que eu vinha fazendo não surtiram efeito no processo inflamatório. Então, o médico, com 1 mês e meio, já decidiu me colocar nos biológicos. Tá. Então, eu faço biológico desde 2006. Né? E também muito não se sabia sobre os biológicos lá em 2006. Há 2, 3 anos que veio, né? Em alerta aí, né? Eu lembro que ele me falou assim, olha Camila, a gente tem 3 biológicos. Se um não funcionar, vai para o segundo. Se o segundo não funcionar, vai para o terceiro. Eu falei, quero o quarto, o quinto, e aí, né? E hoje não, a gente tem uma gama muito maior, as formas diferentes dos biológicos. E a gente, antigamente, não sabia muito como era o efeito colateral, as consequências disso tudo. Então, ele Você foi meio que cobaia, vamos dizer assim. E eu fui, vai me tirar dessa situação, dessa dor? Então, eu tô indo. E aí eu fui direto para os biológicos com 1 mês e meio e eu faço ele a cada 2 meses. Teve todo um processo, né? Cada medicação tem um processo de inserção no organismo, de adaptação. E desde lá eu faço a cada 8 semanas. Então é bem... Eu falo que isso é uma coisa muito importante. Eu sempre tive o controle, assim, de não deixar para depois, né? A não ser numa mudança de transição com o plano, porque eu mudei de cidades, né? E aí eu precisava das transferências e tal. Mas eu nunca deixei de fazer o tratamento corretamente, né? Desde 2006. Então, isso é fundamental. Eu acho que também você acreditou. Você acreditou no profissional que estava te cuidando, né, no médico, acreditou no tratamento, porque se você está fazendo uma coisa que você, estou fazendo por fazer, eu acho que acaba não fazendo o efeito esperado também. Isso é muito verdade, eu acho que para tudo, né? E eu falo muito para as pessoas que eu converso nas minhas redes que tem, eu falo assim, confia no tratamento que o profissional está te passando, né? Vai, não fica naquele receio, não olha para o que pode, porque hoje, como a gente tem muita informação na internet, as pessoas vão olhando aqueles efeitos colaterais, é igual olhar a bula, tudo você vai ter, né? Depois que você... A gente se torna doutor, né? Doutor Google, né? Doutor Google, né? Então, isso é bastante complicado, porque eu falo, o estudo científico, ele precisa sim trazer esses efeitos colaterais, mas isso não quer dizer que você vai ter todos, né? E nem que vai ter algum. Né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essas informações, onde a gente busca, e confiar no profissional é fundamental, é a base, né? De falar assim, olha, não, eu estou prescrevendo isso, e lá em 2006 ele falou, Camila, é isso, eu falei, então vamos. Né, o que tem, o que eu posso fazer, e a gente não sabia muito mesmo dessas informações, mas eu fui. Hoje você está bem, a prova que você está bem, tá? Eu acho que como pessoa mesmo, você já mostra que você está feliz, que você está, apesar de continuar com o tratamento e com a doença, você está vivendo muito bem. E isso foi uma mudança, porque inclusive a sua profissão mudou, não é? Mudei. Eu falo que foi... Hoje eu olho para a espondilite, né, como um presente. Uma oportunidade de construir uma vida com muito mais sentido, muito mais significado, né, e poder falar sobre isso também com uma tranquilidade e de ter a força de ter construído diferente.
né? Não só como pessoa, mas todo um profissional. Aprendi a ser mais suave comigo, sabe? Ter mais compaixão, né? Me culpar muito menos. Porque no começo eu tinha vergonha também de falar que eu tinha patologia. Sua família, né? nesse trâmite todo, esteve presente? Qual é o papel da família nesse caso? Eu falo que é muito importante, né? Eu morava longe dos meus pais quando eu recebi o diagnóstico, mas assim, a gente sempre tinha esse contato por telefone, e nesse processo de mudança, na verdade foi quando eu voltei para perto da minha família. E era muito engraçado porque eu comecei mudando, assim, eu fazia atividade física todo dia. Então eles falavam assim, mas que maluquice, você vai para academia de domingo, você vai para academia de sábado. Eu falo, gente, é como se fosse uma dose de medicamento, né? Eu preciso praticar atividade física, senão eu não vou ter o sucesso que eu tenho no meu tratamento. E também na alimentação. Então eu precisei retirar o glúten, que para mim era muito inflamatório, o açúcar, que também é bastante inflamatório, né? E aí a gente já tem células inflamatórias. Você nasceu de novo, basicamente, né? Foi uma reflexão, né? Foi uma construção a partir de uma nova ótica. E a família, assim, no começo, eles achavam, mas só um pedacinho, só um pouquinho. E aí eu falava assim, gente, não é bem assim. Você, hoje, né, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas qual a sua perspectiva hoje? De tudo isso que você viveu, o que você retirou e o que você espera para o seu futuro? Tá. Bom, na verdade eu estou num processo de retirada da medicação, né? Então eu espero, assim, conseguir silenciar, ter a remissão da patologia, e que eu consiga sustentar nos pilares do autocuidado, que é o exercício físico, é a alimentação, é essa gestão das emoções. E é que meu objetivo é que as pessoas não demorem tanto, sabe? É de poder ajudar a falar assim, olha, um diagnóstico não te determina, né? O que vai te determinar são as escolhas que você faz a partir desse diagnóstico. Olhar e falar, quais são os meus sonhos? Muitas vezes a gente readapta esses sonhos, mas a base dos sonhos, eles continuam sendo os mesmos sonhos, e a gente não pode parar de sonhar. Eu acho que isso é o fundamental. Essa é a sua dica? É minha dica. Para as pessoas que nos acompanham. Para todas as pessoas, e não só com diagnósticos, né, que muitas vezes querem determinar ali nossa vida, mas são duas dicas aí, que a gente nunca esqueça dos nossos sonhos, e que a gente alimente esses sonhos todos os dias, e por mais que aconteça as coisas na nossa vida, que a gente desvie um pouquinho, mas que a gente transforme o sonho numa realidade possível. E a segunda é que um diagnóstico, ele não é determinante. O que determina quem você é o que está lá dentro do seu coração, né? Essa sua essência, essa sua verdade, e que a gente pode se aprimorando cada dia, né? Então ninguém pode te dar uma identidade, a não ser que você queira aquela identidade, né? Aí você vai escolher se você assume ou não assume. Eu não quis assumir. Ainda bem! Eu falo que não, aquela identidade eu não quero. Essa sua história sirva de exemplo para milhares de pessoas que estão passando pela mesma situação de receber um diagnóstico e de repente ter que lidar com uma situação totalmente diferente da realidade. Sim. E que vocês, essas pessoas, te veem como exemplo de superação, de conquista, de mudança, e assim como nós nos espelhamos em você, a gente espera também poder te ajudar no que foi possível. Eu agradeço. Que você se sinta muito bem aqui na nossa casa para fazer outros depoimentos e poder motivar as pessoas da maneira como você está fazendo. Vai ser um prazer imenso, mas que é isso, assim, cada pessoa tem uma potência incrível dentro de si, né? Ela só precisa pegar essa oportunidade que às vezes ele fala, olha, né? E olhar para dentro, leva para dentro, busca essa força, essa potência que todo mundo tem, né? Para trazer esse amor, assim, para transbordar. Muito obrigada, Camila. Estou apaixonada pela nossa conversa. Muito obrigada, continue assim,
E a gente tem só a desejar só o melhor. Sempre. Sempre, sempre.